Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua vida, em seu coração, na sua família, no seu lar. Que Deus nos abençoe. Que bom que você está na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E nesta feita nós estaremos estudando, a lição 10 da série 3 da revista Compromisso, editora Convicção, e é a revista da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos, antes de mais nada, orarmos ao nosso Deus, pedir a Ele que nos abençoe, nos conceda uma semana na sua presença, uma escola bíblica debaixo da sua orientação, debaixo da sua graça. Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigado a Deus pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas, pela tua presença em nós. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de despertarmos para mais um dia, para estarmos na tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos também obrigada pela oportunidade de estarmos sendo, ó Deus, instrumento nas tuas santas mãos. Usa-nos, ó Pai, que não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas unicamente usados por ti. Abençoa, Deus, a cada lar, a cada família. Toma, ó Deus, a cada pessoa que está nos assistindo nesse instante, nas tuas santas mãos, ó Senhor, derramando da tua graça, da tua proteção, da tua unção, ó Deus, e que em nome de Jesus, o Espírito Santo, ó Pai, vem estar, ó Deus, transformando, ó Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas famílias. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Décima lição da revista Compromisso, editora Convicção. A revista Compromisso, nós estamos na série 3, que é a série de oração, que fala sobre a oração. E hoje nós estaremos estudando a oração de Paulo, oração missional. Nós estudamos nas lições passadas, nós falamos sobre as orações do Velho Testamento. Nós iniciamos o Novo Testamento com a oração, com o nosso exemplo maior, que é Cristo, e a oração que o Pai nos ensinou. Nós estudamos na semana passada sobre o lugar secreto, lugar secreto onde nós devemos orar, nós devemos fechar a porta ali do nosso quarto, do nosso coração, e estarmos orando ao Senhor. Deixar que Cristo adentre as nossas vidas, que Cristo adentre, que o Espírito Santo de Deus, que Deus adentre naquele lugarzinho secreto do nosso coração, que a gente não permite que ninguém entre, que a gente deixe Cristo entrar e fazer a sua obra. E hoje nós vamos estudar sobre a oração de Paulo, a oração missional. Qual o objetivo de hoje? Quais são os objetivos? Saber e compreender que orar pela missão de Deus no mundo é a maneira mais básica de participar daquilo que Deus já está fazendo no mundo e ao seu redor. Então, orar pela missão de Deus, orar pelo cumprimento da missão de Deus no mundo é a maneira mais básica, mas é básica mesmo, de você participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo. Porque Deus não está inerte, Deus trabalha a todos os instantes, a todos os momentos das nossas vidas, e Deus já está trabalhando no mundo e também ao nosso redor. E o nosso fazer, orar focalizando a missão de Deus no mundo. E qual é a missão de Deus no mundo? A transformação do mundo através do seu Espírito Santo, da sua palavra. Qual o nosso texto áureo? Ele se encontra em Efésios, capítulo 3, versículos 16 a 19, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vós
vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer que esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Nossa, que oração maravilhosa essa de Paulo. Então, Paulo ora ao Senhor, Paulo pede, roga a Deus que, segundo as suas riquezas, que são infinitas, as riquezas do Senhor são infinitas e a sua graça, ela é derramada sobre as nossas vidas, e a sua riqueza é paz, amor, longanimidade, benignidade, é o fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Então, palavras riquezas, tão frequentemente usado por Paulo, denota aqui abundância, né? Denota aqui multiplicação. E a ideia é que a graça de Deus, que é inesgotável e ampla para todas as nossas necessidades. Então, Paulo, ele roga a Deus que essa graça, segundo as suas riquezas, que é inesgotável, né, que são múltiplas em nossas vidas, nos conceda que sejamos fortalecidos no nosso interior e fortalecidos poderosamente por Deus no nosso interior. E o que seria no nosso interior? Seria no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Ou seja, para que a força de Deus esteja abundante em nossas vidas, para que possamos o quê? Suportar as provações, desempenhar as funções, as nossas funções, para glorificar o nome de Deus. Então, quando nós somos fortalecidos interiormente na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, nós podemos, queridos, compreender. E é isso que Paulo ora, né? Ali para que os irmãos em Éfeso compreendessem, estivessem cheios do poder do Espírito Santo de Deus, para compreender juntamente com ele, porque ele já compreendia essa profundidade da largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus para conosco, para com as nossas vidas, e conhecer esse amor de Cristo, esse amor que levou Cristo a dar a sua própria vida por nós, esse amor que excede a todo entendimento, né? E assim nós estaremos cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Que oração poderosa de Paulo. Então, a dinâmica de motivação para a introdução do tema, um voluntário para compartilhar uma experiência de oração por um missionário, mencionar se recebeu alguma carta ou notícia desse missionário no campo, falar sobre a importância de orarmos por aqueles que estão travando lutas na obra missionária. A obra missionária não é fácil. Fazer a obra do Senhor, né, desempenhar a função da obra do Senhor é extremamente gratificante, renova as nossas forças, mas não é uma obra fácil, né? Nós temos dificuldades, nós temos empecilhos, sofremos muitas vezes perseguições e muitas vezes por parte daqueles que se dizem cristãos. Então, orar por um missionário, um exemplo que nós damos aqui de oração por um missionário, nós temos a missionária Lucimara, né, do projeto Radical Amazonas, que esteve conosco aqui em nossa igreja. Nós temos também o missionário Luquiari, que muitos adotaram, né? Nós temos o plano de adoção missionária. E a Lucimara, essa semana, ela compartilhou conosco ali fotos do projeto ali radical, né? Ali no Amazonas. Compartilhou também a carta dizendo como foi gratificante para ela participar e visitar algumas igrejas, e está vendo como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha ali na vida daquelas igrejas, quais foram as estratégias que foram utilizadas, entre elas o balé, para estar trazendo e levando pessoas a Cristo. Então isso é muito gratificante mesmo, porque nós sabemos que os missionários, queridos,
eles estão agora vivendo um momento diferencial em suas vidas com a pandemia com a qual nós estamos vivenciando. Nós temos visto as reportagens com relação a Amazonas, né, a Manaus e como está a situação do coronavírus nessa localidade. Mas nós temos orado a Deus, intercedido a Deus pela vida dos missionários. Nós louvamos a Deus pela vida da Igreja Batista Sinai de Almadina, que é uma igreja missionária, que é uma igreja que ora pelos missionários e, como a irmã Neilde costuma falar, missão nasceu no coração de Deus. Oi, irmã Paula, inclusive, né, para a honra e glória de Deus, hoje à noite será o levantamento da oferta de missões, né? De oferta de missões estaduais, né? Nacionais, né? Nós temos falado aos irmãos que aqueles que já entregaram a sua oferta, sintam-se também à vontade, caso queira complementar, queira participar novamente. E aqueles que ainda não o fizeram, hoje à noite, no culto da noite, às 18h30, é o momento do levantamento da oferta. E claro, todos nós estamos sendo motivados pelo Senhor. Fica aqui a nossa gratidão às promotoras, né? A irmã Jardelina, a irmã Edneuza, que são as promotoras de missões da igreja, mas também fica o nosso compromisso em particular. Cada um de nós ofertando para a expansão do reino de Deus aqui na terra. E a gente tem visto a dinâmica, né, da igreja, a irmã Neuza ali movimentando o bazar. E o infantil. O infantil, né, ali também movimentando para poder agariar fundos para a obra missionária. E nós temos hoje a oportunidade de estarmos encerrando, né, a campanha de missões nacionais. E nós amamos, queridos, porque Cristo nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro. É por isso que nós oramos, nós amamos, nós multiplicamos e nós contribuímos. Então, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: o qual nos livrou de tão grande morte e livra, e em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas pessoas também sejam dadas graças a nosso respeito. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 10 e 11. Então, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, entende que a oração dos irmãos foi decisiva para superar os obstáculos que, do ponto de vista humano, não seria possível. Nós já falamos aqui muito a respeito do apóstolo Paulo, das lutas que Paulo travava em favor do evangelho, né? Paulo era zeloso pelo evangelho, era cuidadoso e era, por ter sido, né, perseguidor da igreja, por ter sido perseguidor do caminho, Paulo também era perseguido, né? Paulo foi muito perseguido, e inclusive pelos judeus. Então, a perseguição, havia muita fofocas, muito me disse com o nome de Paulo, muitas pessoas questionando a sua autoridade apostólica, né? Então Paulo, ele sempre se apresenta como o apóstolo de Cristo, porque ele foi chamado pelo próprio Cristo para exercer a sua função ministerial na obra de Deus. E a gente já falou sobre a transformação que ocorreu na vida de Paulo. Então, Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, ele entende, ele deixa bem claro isso à igreja de Corinto, que a oração dos irmãos foram decisivas, extremamente importantes, para que a obra missionária tivesse sucesso, para que ele galgasse sucesso na obra que ele estava desempenhando no reino de Deus. Isso foi extremamente importante, porque aos olhos humanos era impossível ser vencido. Paulo, né, teve a oportunidade de vencer, né? Uma das questões que a gente vê assim
de forma miraculosa e transformadora, e o poder da oração, a gente vê no momento que Paulo estava preso, né? Ali com 16, sendo guardado por 16 soldados, acorrentado, e nós vamos ver que a igreja estava orando e as correntes se abriram, as portas das prisões se abriram e Paulo saiu, né? E foi grandiosa a obra que Deus fez. Então, aos olhos humanos é impossível, né? Ele conseguir ser liberto, mas o poder da oração é capaz de vencer toda e qualquer barreira, é capaz de quebrar grilhões, é capaz de abrir correntes, né? O poder da oração liberta. E é isso que Paulo crê. Ele diz assim, olha, assim como eu fui perseguido por muitas pessoas, também é mistério, é bom que muitos estejam orando, porque eu tenho certeza que nós estamos vencendo os obstáculos que são colocados no nosso caminho durante a propagação do reino de Deus, porque nós temos igrejas, irmãos orando. Então, queridos, continuemos orando, que a igreja esteja orando pelos pastores, pelos missionários, pelas missionárias, por todos aqueles que desempenham e exercem funções no reino de Deus, porque são extremamente perseguidos, sofrem dificuldades, mas nós sabemos que somos capazes de vencer todo e qualquer empecilho diante do poder da oração. E aí em Romanos, falando ali a igreja de Roma, Paulo no capítulo 15, versículo 30 diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então é Romanos 15, 30. Então orar para o apóstolo Paulo era uma luta intensamente, era lutar intensamente pelo projeto de Deus. Então aqui o autor pergunta, nesse contexto, qual o conceito que o apóstolo Paulo tinha a respeito de oração? O apóstolo Paulo tinha, nesse conceito aqui em Romanos 15, 30, o apóstolo Paulo tinha um conceito de que orar era travar uma batalha intensa. A Bíblia nos diz, queridos, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, e para vencermos as batalhas nós precisamos estar orando, e nós vamos ver isso muito também ali em Moisés, quando o povo de Deus estava guerreando, né? E o povo de Deus estava perdendo a batalha. A Bíblia nos disse que quando Moisés levantava as mãos e orava ao Senhor, o povo de Deus vencia, mas quando as mãos de Moisés cansavam, o povo de Deus começava a perder. E aí nós vemos ali que os servos de Deus, um e o outro, seguraram ali a mão de Moisés, e Moisés estava orando, intercedendo a Deus pelo povo. Então, orar é muito importante. Orar juntos, muito mais importante ainda, nós precisamos ter a nossa oração individual, mas nós precisamos, acima de tudo, estar em coinonia, fortalecendo e ajudando-nos uns aos outros em oração. Eu preciso orar por mim, mas eu preciso orar por você. Eu preciso interceder pela sua vida e você precisa interceder pela minha, pela vida do pastor, pela vida da família pastoral, pela vida dos missionários, pela vida dos promotores de missões, pela vida do líder de louvor, né, do ministério de louvor, pela vida dos professores de escola bíblica. Nós precisamos estar orando uns pelos outros, porque agir no reino de Deus, trabalhar no reino de Deus, se colocar à disposição do reino de Deus é muito bom mesmo, muito gratificante para as nossas vidas. Mas, queridos, nós sofremos muitas tribulações, muitas perseguições, para que a obra do Senhor não seja completa, para que a obra do Senhor não seja realizada. Nós vimos isso aí na vida de Paulo, e Paulo disse: olha, queridos, eu preciso que vocês combatam, comigo em oração, que vocês estejam orando, intercedendo a Deus, né?
para que essa batalha seja vencida, para que essa batalha seja vencida. Que possamos continuar orando para vencermos as batalhas, para vencermos as dificuldades que são colocadas, impostas às nossas vidas. Então, o autor pergunta aqui, o que nos leva a orar hoje? E quais são as motivações pelas quais nós temos para orar? Nós vimos que a igreja do Senhor, né, as primícias, as igrejas dos tempos primórdios, ela estava sempre orando a nosso Deus. Nós vimos quantas batalhas foram vencidas através da oração, né, da comunhão com os servos de Deus. Mas hoje muitas vezes nós temos orado e nos preocupado em orar por causas próprias, muitas vezes por questões frívolas, muitas vezes nós deixamos de orar pela missão de Deus no mundo. Não é pecado de forma alguma nós apresentarmos tudo a Deus. E aí o autor da lição falando, ele diz assim, que tem pessoas que oram para achar uma vaga no estacionamento de supermercado. Não é pecado. Não é pecado você apresentar tudo a Deus. E a Bíblia diz que não há coisas insignificantes ou coisas grandiosas demais que não possam ser apresentadas a Deus. A Bíblia nos convida a apresentarmos tudo a Deus. Mas nós também, queridos, precisamos orar. Nós precisamos orar pelos outros, uns pelos outros. Nós precisamos orar pela causa de Deus. Então, a Bíblia nos convida sim a estarmos apresentando a Deus tudo, né? Mas nós não podemos nos esquecer de orar e de ser instrumentos na mão de Deus para a realização dos seus projetos. Nós não podemos deixar de orar e de nos colocarmos à disposição de Deus para sermos instrumentos dele na sua obra. E nós precisamos também orar pelas pessoas que se colocaram à disposição de Deus para a realização da sua missão aqui na terra. Então, as nossas orações abrangem a missão de Deus no mundo? As nossas orações estão abrangendo essa missão de Deus no mundo? O que fazer para que as nossas orações passem a focalizar a missão de Deus no mundo? Eu louvo a Deus, como nós falamos, pela vida da Igreja Batista Sinai de Almadina, pelos batistas de uma forma geral, porque nós somos uma igreja que ora e que intercede por missionários, né? E nós louvamos a Deus por isso, porque nós temos sido alvo de orações dos irmãos e nós temos orado também pelos irmãos. Então, as nossas orações, elas passam a focalizar a missão de Deus no mundo, quando nós oramos para que o Evangelho seja anunciado a todos os povos, quando nós oramos para o crescimento da igreja em Cristo Jesus, quando nós intercedemos a Deus pela vida dos missionários, quando nós intercedemos a Deus pela vida da igreja perseguida. Então, as nossas orações, sim, ela abrange a missão de Deus no mundo, quando nós oramos para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja propagado a todas as nações. E para que isso aconteça, nós precisamos não só orar, mas nós precisamos multiplicar, nós precisamos ser instrumentos de Deus na multiplicação, nós precisamos contribuir, nós precisamos ir. Então, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para sermos instrumentos nas suas mãos. E uma das formas básicas, né, para isso é orarmos. Orar é o básico. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele orava para tudo. Tudo que Paulo ia realizar, Paulo primeiro orava ao Senhor. Então, se Paulo ia para um determinado local para fazer a obra missionária, antes Paulo orava a Deus para saber se realmente era a vontade de Deus que ele fosse para tal lugar. E só assim ele se colocava à disposição para ir. Então é importante, queridos, nós apresentarmos a Deus a obra que nós estamos fazendo. Às vezes a gente imagina assim, mas eu estou fazendo para o reino de Deus. Mas
realmente Deus te chamou para fazer isso? Você tem orado para saber se essa é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem orado para que Deus esteja abrindo portas aonde não tem portas? Você tem orado para que Deus esteja trabalhando na vida dos missionários, na sua vida, na vida dos líderes da sua igreja? Como tem sido a sua oração? Então, orar pela missão. Nós oramos pela missão de Deus no mundo quando eu oro a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações. Para que a minha cidade, para o meu bairro e para as pessoas com quem eu me relaciono. Então, nós oramos pela missão de Deus no mundo quando nós oramos para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja anunciado a todos os povos e a todas as nações. Quando nós oramos pela nossa cidade, quando nós oramos pelo nosso bairro, quando nós oramos para que as pessoas com as quais nós nos relacionamos sejam alcançadas pelo Evangelho. E o interessante aqui da oração é que a oração, ela começa oro, né? Ora e ação, né? Tem o verbo orar e o verbo ação. A oração não significa também, querido, nós estarmos passivos. Orar e agir, né? Nós precisamos agir, né? Nós não podemos só orar para que o Evangelho seja anunciado por todo mundo, se não nos colocarmos também à disposição para que isso aconteça. Nós não podemos orar para que o Evangelho seja anunciado no bairro e nas pessoas com as quais nós nos relacionamos, se nós não nos colocamos como instrumentos de Deus para isso. Nós estamos vivendo um momento ímpar na Igreja do Senhor, e que a igreja tem sido agora, a palavra de Deus tem sido mais do que nunca anunciada de forma online. E eu pergunto para você, enquanto igreja, como você tem agido nesse sentido? Você tem orado para que o Evangelho seja anunciado na cidade, nas pessoas com as quais você se relaciona e no mundo? Tem orado? Glória a Deus por isso. Agora a pergunta que eu faço é: você tem contribuído para que isso aconteça? Você tem multiplicado? E quando eu falo multiplicar, é uma coisa tão simples, você pegar o link ali da mensagem, o link da escola bíblica, o link dos estudos de sábado e sair compartilhando com as suas redes de amigos, com seus amigos pelo Facebook, com os seus amigos do WhatsApp. É uma forma de multiplicar. Como é que o Evangelho vai ser alcançado? Se vai ser ouvido e alcançado a todas as pessoas do mundo, se você não se coloca à disposição de Deus para multiplicar. Muitas vezes nós compartilhamos tantas coisas ruins, compartilhamos tantas heresias, tantas mensagens horríveis, que às vezes tem 55 mil compartilhamentos, 1 milhão de compartilhamentos, de visualizações, enquanto a palavra de Deus tem sido negligenciada e deixada para trás. Então vamos visualizar, vamos compartilhar essa palavra com amigos, vamos compartilhar essa palavra no nosso status do WhatsApp, em nosso story do Facebook, em nosso story do YouTube. Compartilhe no Instagram, no story do Instagram. Compartilhe a palavra de Deus, seja instrumento de Deus na propagação da sua palavra. Então nós precisamos, queridos, orar, e Paulo orava intensamente a Deus pela sua missão, pela obra que ele estava desempenhando aqui, pedia oração à igreja, mas acima de tudo, Paulo se colocava à disposição para ir. E ele colocava, inclusive, a sua vida em perigo. E ele diz: para mim o morrer é Cristo. Para mim o morrer é Cristo. Então, Paulo, ele não tinha amor à sua própria vida por conta do Evangelho. Então, nós precisamos, sim, orar, interceder a Deus, mas nós precisamos nos colocar à disposição de Deus como instrumento nas suas mãos para a propagação da sua palavra, intercedendo pelo crescimento da igreja em Cristo, inclusive da igreja local. Então eu oro pela missão de Deus no mundo quando eu intercedo pelo crescimento da igreja.
do Senhor Jesus Cristo, quando inclusive eu intercedo pelo crescimento da igreja local, para que vidas venham se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa oração e essa deve ser também a nossa contribuição, né? De levar a palavra de Deus. Não deixar isso apenas para o pastor, para o líder de missões, para a promotora de missões, para o professor de escola bíblica. Não, eu preciso me colocar como instrumento de Deus na propagação da sua palavra. Então eu oro pela missão de Deus no mundo, quando eu intercedo pelos missionários, quando eu intercedo pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino, pelos irmãos e pelas irmãs, a fim de que permaneçam firmes, inabaláveis, no propósito de Deus para as suas vidas. Então nós precisamos e nós oramos pela missão de Deus no mundo, quando nós intercedemos pelos missionários, pelos pastores, né? Pelas pessoas que estão trabalhando e se esforçam pela causa do reino de Deus, pelos irmãos e pelas irmãs que se colocaram à disposição de Deus para fazer a sua obra. Para quê? Para que eles permaneçam firmes. Porque como nós falamos, nós travamos uma luta muito grande. Não é fácil, não é fácil. Somos bombardeados com dardos inflamados do maligno todos os dias. E nós precisamos estar fortalecidos com o escudo da fé. Nós precisamos, queridos, ser cobertos pelo escudo da fé. Né? E nós precisamos ser cobertos de orações. Nós precisamos orar uns pelos outros. Então eu oro pela missão de Deus no mundo, quando eu clamo pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que pagam até mesmo com as suas próprias vidas pelo simples fato de confessarem Cristo como Senhor e Salvador. Quantos não são perseguidos? Quantas igrejas não estão aí sendo subterrâneas, porque só em falar que você é cristão, você tem a sua vida ceifada? Quantos missionários não estão na área, né, da janela ali 10x40? Quantos missionários não estão ali na zona de perigo, arriscando suas próprias vidas para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja anunciado? E nós precisamos orar. Nós precisamos orar, né? Nós não podemos ir, mas nós podemos orar e nós podemos contribuir para que o Evangelho do Senhor seja propagado. Então, orando pelos crentes em Roma. Então, Paulo, ele ora ali, né, na oração de Paulo, no capítulo 15, ele pede aos irmãos que estejam travando essa batalha com ele, né, essa luta, mas ele também, ele ora pelos irmãos. E a oração de Paulo é a seguinte, no capítulo 15, versículos 5 e 6, e o versículo 13, Paulo diz assim: ora, o Deus de paciência e de consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz o versículo 5 e 6. Versículo 13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Então, quais as palavras-chave dessa oração? Paulo ora pelo quê? Paulo ora para que Deus dê paciência e consolação aos irmãos. E ele diz assim, olha, ora o Deus de paciência e consolação vos concede esse mesmo sentimento uns para com os outros. A Bíblia nos convida, queridos, a tolerarmos uns aos outros, a suportarmos uns aos outros. Então nós precisamos sim ter paciência com os irmãos que são mais fracos na fé. Nós precisamos consolar uns aos outros. Nós precisamos também falar uma mesma língua. E às vezes na igreja do Senhor há muita discussão, há muito disse-me-disse, porque uma das artimanhas que Satanás usa é a discórdia no reino de Deus. Então, explicar o motivo pelo qual Paulo orou pela unidade, pela alegria
e paz em meio ao tumulto pelos quais os crentes de Roma estavam passando. Quando um crente passa por uma situação muito difícil, sem perder a esperança e até mesmo com um sentimento de alegria, as pessoas perguntam assim: como é que ele consegue? Né? As pessoas se perguntam como consegue. Isso permite ao crente fazer o quê? Compartilhar a sua fé. Foi o estudo que nós fizemos ontem. Nós falamos que Deus primeiro, né, citamos até o pastor Eli Fernandes, que Deus primeiro trabalha em nossas vidas, Deus primeiro trabalha em nós, para que possamos assim, através das nossas experiências, ajudarmos aos outros. Então Paulo ora ali pela igreja, né? A igreja estava passando um momento difícil, a igreja estava dividida, muitos questionando a autoridade de Paulo, né? A autoridade apostólica de Paulo, e Paulo ora aos irmãos, ora para que Deus dê paciência a esses irmãos, para que os irmãos estejam assim, tendo paciência com aqueles pequenos na fé, ora para que Deus dê consolação, que Deus dê paz à igreja e que Deus dê, acima de tudo, alegria, né? Alegria. Então a igreja estava passando momentos difíceis. Paulo, como missionário do Senhor, também passava momentos difíceis, mas Paulo ora à igreja. A gente vê que Paulo, a todo instante, mesmo na prisão, Paulo estava intercedendo pelos seus irmãos. E as pessoas se perguntam assim: como é que a pessoa consegue passar por tanto problema, por tanta dificuldade, por tanta tribulação, por tanta perseguição e continuar sorrindo e continuar firme, sem perder a esperança, firme ali, servindo ao Senhor Jesus Cristo? Isso só vem, queridos, de um lugar, da paz que excede a todo entendimento. Paz que excede a todo entendimento é isso. É você passar pelas dificuldades, pelos problemas, sabendo que Deus está ao seu lado, que Deus não te desamparou, que o Espírito Santo de Deus, ele te fortalece a cada dia. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz com as nossas vidas. Então, quando eu e você passamos por uma situação difícil, sem perdermos a esperança e até mesmo sem perdermos a nossa alegria, né? As pessoas se questionam e isso nos permite compartilhar a nossa fé. Isso nos permite compartilhar a nossa experiência e dizer assim: olha, eu passei por situação semelhante, eu passei sim por situações difíceis, mas passei a pé enxuto, porque Deus estava ao meu lado, o Espírito Santo de Deus me fortaleceu a todo instante. Isso já aconteceu com você? Você já teve a oportunidade de compartilhar uma experiência assim? De compartilhar uma experiência de você viveu momentos difíceis na sua vida, talvez seja aguardando o resultado de exame, talvez seja uma questão de mentiras que foram lançadas sobre a sua vida, talvez tenha sido uma questão de perseguição no emprego, não sei qual foi o momento que você passou. Talvez tenha sido a perda de uma pessoa muito querida, de uma pessoa amada, talvez tenha sido uma outra perda, a perda de um emprego, de sua saúde. Qual foi o momento que você viveu de experiência única com Deus? Sabe aquela experiência que você sabe assim, que as pessoas não conseguem entender como foi que você conseguiu sair e você teve a oportunidade de compartilhar e dizer assim: olha, eu passei por tudo isso e sou mais que vencedora, porque eu tenho Cristo ao meu lado, porque o Espírito Santo de Deus tem me fortalecido a todo instante, a todo momento das nossas vidas, da minha vida. Então, orando pelos crentes em Éfeso. A oração, nós vimos aí a oração de Paulo pelos crentes em Roma, e agora a oração que Paulo faz à igreja em Éfeso, que está no capítulo 1, versículo 17 a 19, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação,
tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Tomando sobretudo, e aí nós vamos ver aqui, versículo 16 a 19 que diz isso, né? Então a situação de Paulo, quando Paulo fez essa oração. Paulo e seus companheiros foram atacados por uma multidão que estava furiosa por conta do Evangelho. Paulo estava sendo anunciado, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo estava sendo anunciado, né? E nós vamos ver aí, nós falamos que Paulo, N vezes, Paulo foi perseguido, né? Paulo foi lançado na prisão e dessa feita não foi diferente. A multidão ali, furiosa por conta da mensagem que Paulo estava propagando, por conta da mensagem do Evangelho. E aí, Paulo ora a Deus para que os olhos daquelas pessoas fossem abertos, para que Deus concedesse a eles sabedoria, revelação. Então, orações específicas, momentos específicos, nós vamos ver que em Roma, a igreja de Roma, Paulo ora pela comunhão dos irmãos, Paulo ora para que todos tenham uma só fala, uma só linguagem, Paulo ora para que tenham paz, Paulo ora para que falem a mesma língua e que sejam consolados e fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqui Paulo ora para que os olhos da igreja sejam abertos, para que as pessoas ali em Éfeso, na cidade de Éfeso, tenham as escamas dos seus olhos retiradas e que eles possam ver com olhos espirituais. E nós vamos ver aqui também que no capítulo 3, no versículo 16 e 19, Paulo continua essa oração, Paulo continua essa intercessão e Paulo ora agora, sobretudo pelos irmãos, para que, ele diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, questão-chave. Paulo não orou pela proteção dos irmãos. Paulo fez uma oração missionária, missional, cujo foco foi o desenvolvimento, o crescimento do crente no seu caráter, do seu aprofundamento na sua experiência com Deus, a fim de que pudessem o quê? Se tornar a cada dia parecidos com Cristo. Então, queridos, Paulo aqui, ele não fez uma oração para que os irmãos fossem guardados, para que os irmãos em Éfeso fossem protegidos. A igreja estava sendo perseguida, Paulo estava sendo perseguido, e essa perseguição vinha em uma boa parte por parte daqueles que se diziam cristãos, pelos judeus, né? E aí Paulo ora para que os olhos fossem abertos, para que vissem com olhos espirituais. Nós vamos ver aí no capítulo 1. Então Paulo ora primeiro para que a igreja tivesse seus olhos abertos, para que a igreja enxergasse com olhos espirituais. E aí Paulo ora agora para que ele ora para que os irmãos fossem protegidos daqueles que o estavam perseguindo? Não. Paulo ora para que a mente dos irmãos fossem protegidas, para que eles permanecessem firmes na fé. Nós vamos ver que Paulo começa o seguinte, olha, tomem o capacete da salvação. O capacete protege o quê? Cabeça, protege a mente. Então Paulo ora assim, queridos, eu oro a Deus para que Deus que cubra vocês, que vocês tomem a cada dia o capacete da fé, para que a mente de vocês, o capacete da salvação, né? Para que a mente de vocês
seja guardada em Cristo, para que vocês perseverem servindo a esse Deus maravilhoso, a esse Deus único, tomando sobretudo o escudo da fé. Então Paulo ora pela mente e Paulo ora acima de tudo para que eles tenham fé, para que tenham fé, porque como nós falamos, são lançados a cada dia sobre aqueles que se colocam à disposição do reino de Deus para fazer a sua obra, dardos inflamados do maligno, e são um após outro. Quando você pensa que a batalha terminou, olha ela recomeçando. Não é assim que acontece? Você pensa que passei pela prova de fogo, e aí quando você dá aquele alívio, aquela respirada, lá vem outra prova para você enfrentar. Então, os dardos malignos são lançados a todo instante, mas para apagar esses dardos, né? Paulo diz que os irmãos precisavam tomar, sobretudo, o escudo da fé. O escudo, ele era molhado, era de couro, né? E ele era encharcado. Então, quando os inimigos lançavam sobre o exército de Deus, né, sobre o povo, dardos, flechas acesas, quando essas flechas batiam no escudo molhado, essas flechas apagavam. Então, os irmãos entendiam o que Paulo estava falando. Então, Paulo disse aos irmãos: olha, cubram a mente, eu oro para que vocês estejam a cada dia, com a mente protegida, e que vocês estejam com a fé renovada, porque com a fé, com o escudo da fé, vocês podem sim apagar esses dardos inflamados, esses dardos acesos que o maligno lança sobre todos os dias. E aí, Paulo disse: tomai sobretudo o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra. Então nós precisamos estar todo dia o quê? Lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus e orando em todo tempo, a todo instante, a toda hora, em oração e súplica. Nós já falamos o que é suplicar, né? O que é rogar a Deus. Então, e suplicar e acima de tudo, o que? Vigiando. A Bíblia nos convida a orar e vigiar. Vigiar para que não cairmos em tentação. Então, Paulo ora a Deus, pedindo que os irmãos tenham as suas mentes protegidas, que os irmãos tenham a sua fé renovada para apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo ora para que os irmãos estejam alicerçados, arraigados na palavra de Deus, se alimentando dessa palavra todo dia. E Paulo ora para que os irmãos estejam orando, falando com Deus. Nós falamos, já estudamos sobre isso, que orar é falar com Deus, é dialogar com Deus, é voltarmos ao nosso relacionamento de pai e filho, é termos um momento ímpar com Deus, é permitir que Deus adentre ao lugar secreto do nosso coração. Então Paulo ora isso. Paulo ora para que os irmãos tenham, queridos, a sua fé a cada dia multiplicada pelo Senhor, fortalecida pelo Senhor. E ele ora para que os irmãos sejam também vigilantes e perseverem e orem acima de tudo por todos os santos. Que uns estejam orando por todos, né? Que cada um esteja orando pelo seu irmão. Que possamos fazer isso uma prática para as nossas vidas. Que possamos guardar as nossas mentes. Que possamos nos revestir com o escudo da fé. Que possamos, queridos, tomar a espada da palavra de Deus. Que essa palavra esteja na nossa boca, gravada no nosso coração, na entrada da nossa porta, nos umbrais das nossas portas. Que essa palavra esteja guardada e gravada em nossas mentes. E que possamos estar orando e vigiando. E orando uns pelos outros. E aí Paulo agora pede aos irmãos que os irmãos estejam também orando por ele. Orando para que, ao abrir da boca,
a palavra de Deus saia com confiança, com autoridade, com ousadia, para que o evangelho se faça notório. Então Paulo pede a Deus para que os irmãos também estejam orando por sua vida, por sua vida. Então Paulo não orou pela proteção dos irmãos. Paulo fez uma oração missional. Paulo fez uma oração pela missão de Deus aqui na terra, cujo foco foi o desenvolvimento do caráter dos crentes, do seu caráter como missionário, do aprofundamento da sua experiência para com Deus e a fim de que pudesse sim se tornar a cada dia mais e mais parecidos com Cristo. Essa é a oração de Paulo e essa é a oração que eu e você precisamos fazer todos os dias a Deus. Orando pelos crentes em Filipos, oração de Filipenses de capítulo 1, versículo de 9 a 11, diz assim: E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nessa oração, quais são os resultados que Paulo espera da igreja ali dos filipenses? Paulo, querido, ele ora para que os filipenses cresçam em conhecimento da palavra de Deus, né? Em conhecimento, em ciência, que não venha a pensar em ações sobrenaturais, mas que tenha ciência, que venha a servir ao Senhor com sinceridade de coração, com razão, né? Com razão, com conhecimento, com a ciência e o conhecimento da palavra de Deus, para que eles sejais o quê? Excelentes, que eles sejam aprovados, que eles sejam sinceros no falar e no viver. E ele espera que a vida dos filipenses seja uma vida sem escândalos, mas que os filipenses sejam cheios do fruto de justiça, que são para a glória de Cristo. Então esse é o resultado da oração de Paulo. Paulo pede para que os irmãos tenham conhecimento, tenham ciência da palavra de Deus, conhecimento aprofundado dessa palavra, que vivam essa palavra de forma racional, com entendimento daquilo que eles estão falando e que eles vivam, que isso resulte em quê? No crescimento e na frutificação do fruto do Espírito Santo de Deus, que é o fruto da justiça, que eles vivam em justiça, sejam justificados por Deus a cada dia, que eles não vivam em escândalos, não caiam em tentação. Então, para terminar, quando você for orar por alguém, utilize 3 princípios básicos. Nós aprendemos que nós precisamos orar com Deus, nós precisamos orar pelas nossas vidas, mas acima de tudo nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pelos pastores, nós precisamos orar pelos missionários, nós precisamos orar pelos irmãos da nossa igreja, nós precisamos orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por todos aqueles que se colocam à disposição de Deus. Então utilize aqui 3 princípios básicos quando você for orar por alguém. Não ore apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Em vez disso, inicie buscando Deus a respeito de uma visão mais ampla e da vontade de Deus. Às vezes, por exemplo, o irmão ora assim: mãe, eu queria que você orasse por uma causa, e apresenta essa causa. Mas nós não precisamos orar apenas pelo aspecto óbvio da situação. De repente os irmãos falam assim: eu quero que o irmão ore para que eu consiga um emprego. Aí eu vou orar para que o irmão consiga. Esse é o aspecto óbvio da situação. O irmão consiga um emprego. Agora, nós precisamos primeiro, queridos, pedir a Deus que Deus nos dê uma visão mais
ampla daquela situação e da vontade de Deus. Para que esse emprego? Que tipo de emprego, né? O que é que esse emprego vai gerar na vida daquela pessoa que vai obter esse emprego? E como isso pode ser feito para a glória de Deus? Então nós precisamos orar não só pela situação óbvia, mas nós precisamos orar também pela visão de Deus, porque muitas vezes por trás de uma situação, de uma enfermidade, de um problema que a pessoa está passando, por trás daquilo ali existem ações muitas vezes malignas. Muitos dardos inflamados são colocados. Então nós precisamos orar para que Deus nos dê uma visão ampla, para que possamos enxergar com os olhos espirituais. Então não ore também tanto pelos resultados, mas focalize sua oração também no processo. Nós vamos ver que Paulo orou ali pela igreja. E ele orou para que a igreja tivesse o quê? Foi pela proteção da igreja? Não. Paulo orou para que a igreja tivesse sua mente protegida, a sua fé fortalecida e a palavra de Deus arraigada no coração dos irmãos. Então não ore apenas pelos resultados, pela transformação de vidas. Ore realmente para que haja um desenvolvimento espiritual e para que pelos frutos na vida de quem precisa de intercessão, né? Então não ore apenas pelos resultados, mas ore e focalize sua oração também no processo. Paulo pede a Deus pelo processo, pelo crescimento espiritual dos irmãos e pede que os irmãos também orem pela sua vida, pelo seu crescimento no reino de Deus. E acima de tudo, por fim, não se esqueça de lutar em oração. A oração é uma batalha, né? Uma batalha que travamos entre o reino das trevas e o reino da luz. Então nós não podemos nos esquecer de lutar em oração a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles pelos quais nós estamos intercedendo. Não nos esqueçamos, queridos, de lutar em oração todos os dias, a fim de que a missão de Deus seja cumprida, que a missão de Deus seja realizada através da vida dos seus servos, através da vida daquelas pessoas que se colocaram à disposição de Deus. Então ore sim para que a missão de Deus se cumpra através da vida dos missionários, dos pastores, dos líderes que se colocaram à disposição do Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, nosso espaço de oração essa semana é lutar em oração a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles através de quem nós estamos intercedendo. Então, a nosso espaço de oração dessa semana, sei que nós já costumamos orar, né, pelos missionários, sei que a igreja tem orado constantemente pelo pastor, pela minha vida, pela vida da família pastoral, nós louvamos a Deus por isso. Mas nós vamos intensificar as nossas orações essa semana, pela luta que nós travamos, que é uma luta diária, e nós gostaríamos de travar essa luta em oração com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que possamos estar intercedendo pelos missionários, pelos pastores, pelos vocacionados, pelas pessoas que se colocaram à disposição do reino de Deus para fazer a obra do reino de Deus. Então, apresente, se possível, apresente nominalmente a vida destas pessoas ao Senhor e peça a Deus que lhe dê visão, que abra os seus olhos, que você veja além. Não ore apenas pelo óbvio, né? Mas, como nós falamos aqui, não ore apenas pelo resultado, mas que Deus amplie a sua visão da situação e ore para que a vontade de Deus, acima de tudo, seja realizada. O nosso muito obrigada a cada um de vocês. Continuemos orando e nós não podemos nos esquecermos de parabenizar a irmã Neilde, que ontem completou mais um ano de vida, uma serva de Deus que tem se colocado à disposição do Senhor
para fazer a sua obra de forma tão amorosa, de forma tão fervorosa. Então, irmã Neilde, em nome da Igreja Batista Sinai de Almadina, em nome dessa MCM maravilhosa, nós queremos desejar à irmã um feliz aniversário. Que Deus cubra grandemente a sua vida com todas as sortes de bênção e que Deus conceda à irmã o desejo do seu coração e muitos anos de vida e alegria na presença do nosso Deus. Muito obrigada a cada um de vocês. Continuemos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes e nós convidamos a você a estar, que pode estar conosco ali no templo às 18h30. Nós teremos hoje o encerramento de missões nacionais. Nós estaremos ali na igreja. Nós convidamos a você que não faz parte do grupo de risco, você que pode, que esteja no templo adorando ao Senhor. E a você que não pode, Deus sonda os corações. Deus sabe o que se passa na sua vida. E nós temos, através das plataformas, das redes sociais, a palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração, através da vida do pastor Robson Costa, às 19h30. Essa palavra está chegando ao seu lar. E nós convidamos a você não só orar para conosco, pelas nossas vidas, mas